E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, antes quero agradecer pelos comentários que tenho recebido em meu YouTube. Realmente me incentivam muito a permanecer com esse trabalho. É importante continuar, né, seguir em frente, independentemente de qualquer circunstância, né, porque eu tenho consciência, né, de que eu sou um cara muito eu sou um cara muito invejado, sou um cara assim odiado, mesmo sem ter muitos bens materiais, por exemplo. Foi isso o tempo onde a pessoa era invejada por ter muito dinheiro, né? Hoje em dia ela é invejada por qualquer coisa, né? Ela é invejada pelo seu jeito de ser, ela é invejada por sua existência, ela é invejada dependendo por aquilo que ela fala, ela é invejada por sua inteligência. Hoje existem vários tipos de inveja, né? Mas de qualquer forma, quem nunca foi invejado, que atire a primeira pedra, né? Eu também já fui, né? Sempre fui um cara muito assim, por ter esse jeito mais incisivo, que incomoda os outros, né? Acaba sendo mal interpretado. É lógico, ser mal interpretado hoje em dia é motivo de orgulho, mas eu já passei por muito cancelamento, né? Passa até o presente momento, né? Porque eu sou um cara assim, digamos, não é porque querendo me gabar não, mas eu sou um cara assim, indomado, isso também, né? Essa sociedade atual, ela é muito conformista, né? É o que eu percebo, é muito conformista, ela é muito, até mesmo entreguista, cara, entreguista assim no sentido, tem que eles até podem falar assim, que aceitam as situações do jeito que elas são, mas eles se entregam, diferentemente da minha mentalidade. Eu digo assim, que a gente tem que aceitar as situações do jeito que elas são, mas não quer dizer que a gente tem que compactuar com elas. Não, eles vão no sentido de até mesmo aceitar, mas às vezes também eles não já ficaram sem ter um norte, né, do que é o certo e errado, né? Hoje em dia tem muitos bocheiros que não sabem o que é que já estão tão invertidos os valores para eles que não sabem mais o que é o certo e o errado, né? Mas enfim, pessoal, e tem também o fator de que o Brasil propriamente não é um país que valoriza a educação, né? Tanto é que a gente vê muita falta de respeito hoje em dia, né? Vizinhos pondo som para todos ouvirem, som não, né? Mas músicas assim, muitas vezes horríveis, né? Para que todo mundo tenha que ouvir a mesma porcaria, né? Digamos, vamos jogar real aqui, né? É esse que é o ponto, né? Muito dessa falta de respeito que a gente vê hoje em dia pelos outros é por conta também do fato do Brasil não valorizar a educação, compreende? Né? Isso sem falar na inversão de valores, né? Inversão de valores que acontece nesse país aqui, que tange a vários aspectos, né? Mas principalmente no âmbito do relacionamento, né? Que é o que eu trago, que eu trago sempre
à mesa, né, para o debate, né? Mas enfim, pessoal, é sobre isso que se trata, né? Porque eu vou tentar responder aqui, né, uma pergunta, né? Por que a modernidade odeia tanto o homem hétero solteiro, né? Eu acredito que é principalmente por conta de testosterona, né? Porque a modernidade quer que o homem se desconstrua, né? Quer que o homem aceite o feminismo, aceite ideologia de gênero e etc, né? É o que a modernidade quer atualmente, né? E é por isso que acaba que vem sendo um último obstáculo para utopias, woke, né, por exemplo, enfim, e também esse ódio advém também do fato do homem ter um viés mais tradicional que propriamente muitas mulheres, né? Hoje em dia, né? Por que também acontece, né? Acontece da gente ver o feminismo em todos os lugares? Porque as mulheres têm, né? Muitas mulheres, né? Não todas, têm esse viés progressista, né? mais acentuado, né? E isso ocorre nesse viés progressista de aceitar, por exemplo, o feminismo, de aceitar que a família tradicional, né? Que a família tradicional seja desconstruída, que a Bíblia seja relativizada, compreende? Que as leis espirituais sejam ignoradas, compreende? É isso que acontece nos tempos atuais, né? Então, por que acabei de explicar, né? Por que o homem hétero solteiro é tão odiado? Por conta desses fatores, principalmente, né? Tem também o fator misandria, né? Que advém do feminismo, né? Que eu já falei, pessoal, a misandria acontece porque tem mulheres feministas, né, que acreditam que o homem tem uma dívida histórica para com elas, sendo que, na verdade, pessoal, o que acontecia no passado? Homens acabavam indo para espaço A, enquanto mulheres ficavam em casa, né? E isso é tipo como se fosse uma opressão, né? Ou uma escravidão, né? Mas, na verdade, pessoal, é o contrário, né? Então, elas dizem acreditar que o homem tem uma dívida histórica. Então, se ele não se dobra ao feminismo, ele tem que passar por hate, né? Ele tem que ser cancelado, né? Eu falei aqui, quem nunca passou por cancelamento quer tirar a primeira pedra. Se você não passou por cancelamento, você está fazendo o seu papel de homem errado, né? Vamos dizer assim, né? Até para zoar aqui, né? Mas é esse que é o ponto, pessoal, né? Eu acredito que por conta dessa testosterona, ele tem que ter um estilo mais arrojado de se arriscar mesmo, né? De se arriscar mesmo. Tem gente que fala assim, porque o homem, eu até já fiz um vídeo, né? O homem solteiro acaba sendo um perigo, né? Por quê? Porque ele desafia o status quo atual, ele não aceita tais aspectos que têm acontecido desde 1960 até o presente momento,
que estão ocorrendo, compreende? Ele questiona, ele diz não para muita coisa também. É sobre isso que se trata. Tá? Não é que o cara dizendo não para muitas coisas, por exemplo, para não ficar com um certo tipo de mulher, por exemplo, escolher, não ficar com mulher com qualquer mulher, que quer dizer que ele tem que passar por um envergonhamento. Tá? Pessoal, quer queira ou não, o homem também tem seus critérios, né? Tem seus critérios, né? Mas se há esse de respeito à figura masculina, porque propriamente é tido, né? Por vários, né? De que o homem tem que, por conta dessa agenda feminista, que o homem tem que aceitar esse movimento, compreende? É sobre isso que se trata, né? Então, eu já trouxe aqui inúmeros aspectos pelos quais o homem é odiado, né? Mas tem também esse fator, né? De que pelo fato do homem não se dobrar, ele também acaba passando por esse tipo de situações. Mas também, pessoal, eu posso falar por mim, né? Que sempre tive um estilo assim de ser mais incisivo. Né? Que tange é o que eu verifico de errado, né? Principalmente no que tange a essa questão de relacionamentos. Né? Por ter essa postura mais incisiva, acabo incomodando os outros, acabo criando um desconforto, né? Mas assim, pessoal, quer queira ou não, eu acredito que é melhor você ter uma postura mais aguerrida, né? Aguerrida contra aquilo que está errado, do que propriamente ter uma atitude conformista, né? Que é o que a gente vê atualmente no Brasil. Tem gente que não quer se expor, né? Não quer falar sobre certos tipos de assunto, porque traria problemas para elas. Tá? E não é, sem querer me gabar aqui, né? Não é qualquer homem que passa por questões de situações de cancelamento que continua seguindo em frente, tendo suas próprias convicções, propriamente exercendo sua masculinidade em plenitude, né? Porque o que querem, né? Essa modernidade quer que o homem se prive disso, né? Pessoal, que causa diversos problemas no final das contas. Mas enfim, eu sequer debato sobre isso porque para mim o correto mesmo é o homem exercer sua masculinidade em plenitude, mesmo que hajam haters, compreende? Né? Porque sempre irão te odiar por um ou outro aspecto, né? Mas é aquilo que eu costumo dizer, né? Que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Sequer Deus conseguiu esse feito, né? Mas, pessoal, acabei de inclusive falar mais um aspecto pelo qual o homem é odiado. Ele é odiado por não querer agradar, ele é odiado por dizer não para muitas coisas, para muitas situações, inclusive para regras sociais, e também é odiado por questionar, né? Por ter uma análise crítica quanto ao que está acontecendo no âmbito de relacionamentos, por ter uma
opiniões contra, por exemplo, a Agenda 2030, que quer cada vez mais ter o feminismo como se fosse algo natural, sendo que é um movimento anormal, que vai contra os preceitos espirituais, né? É isso que não querem que o homem diga, né? Porque, novamente, pessoal, novamente, né? Existem aspectos sociais hoje em dia, existem estigmas sociais hoje em dia que querem que o homem não tenha poder de voz, que não tenha sua própria autonomia, que ele seja obrigado a fazer certo tipo de aspectos para que assim ele satisfaça as expectativas da sociedade. Mas se essa mesma sociedade não liga para o homem, por que ele tem que se importar com ela? É esse que é o ponto. Né? Mas enfim, pessoal, eram esses os aspectos, né? Eram esses os aspectos que eu tinha para trazer sobre tal assunto, né? Porque realmente, pessoal, o que querem é proibir, né? No final das contas, é proibir o homem de exercer sua masculinidade, quer proibi-lo, né? Que ele tenha suas próprias opiniões, que tenha a sua autenticidade. Por que não, pessoal? Porque hoje em dia tem gente que quer ser tudo, mas não quer ser ela mesma, né? Quer queira ou não, pessoal, a gente se depara com um âmbito, com o mercado de relacionamentos de uma forma mundial que está desvantajosa para o lado masculino, tá? Alguns dizem assim, porque tem que se atualizar, entre aspas, né? Mas essa questão de se atualizar, né, pode ser que você jogue, tem até aquela frase, né? Não seja tão mente aberta ao ponto de tirar o teu cérebro para fora, né? É esse que é o ponto. Tá? Então, existem princípios e valores que são inegociáveis. E é esse os fatores pelos quais também o homem é odiado, né? Porque o homem que tem esse viés mais tradicional, né? Ele também não ignora o plano espiritual. Então, eu acabei de trazer aqui diversos aspectos pelos quais o homem hétero, solteiro, é odiado, né? Existem outros aspectos, claro, né? Mas procurei trazer aqui os principais, pelo que verifico na realidade, pelas minhas experiências e vivências também, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscrevam-se, hypem também o vídeo, né, se puderem. Então era isso, valeu, até a próxima.